O Pensador. Eduardo Ribeiro ganha esta alcunha através de seus textos publicados nos jornais Pacotilha e O Pensador, ainda no Maranhão. É na sala de almoço que encontramos exemplares de jornais que Eduardo Ribeiro ajudou a fundar e para os quais escrevia, colocando suas ideias que incomodavam o clero da época. Ele chegou a ser condenado por insubordinação, já que divulgava ideias que incomodavam as classes governamentais da época. Começou a escrever ainda jovem, aos 16 anos. Na época, já demonstrava o apreço pela política. Porém, a falta de apoio e as ameaças vão lhe encaminhar para a vida militar. Adiante nós temos a sala de almoço. Apesar de receber esse nome, era aqui que o Eduardo Ribeiro fazia todas as suas refeições. É um cômodo da casa que é bastante detalhado, bastante trabalhado. Vocês podem notar que toda a sala ela possui detalhes na parede, detalhes no teto. Os cristais são trabalhados, vindos diretamente da Europa. Além de ter pinturas, quadros que vieram de fora, com fim específico de ilustrar a casa, né? Com fim de decoração. Nós podemos ver também duas cópias, dois exemplares de jornais da época, que são os dois jornais que o Eduardo Ribeiro ajudou a fundar e para onde ele escrevia artigos, que são o Pensador e a Pacotilha. São jornais de São Luís do Maranhão, que o Eduardo ajudou a fundar, isso no caso o Pensador, tanto é que ele recebia esse apelido, ele era chamado Pensador justamente porque ele ajudou a fundar esse jornal, isso com 16 anos. E a Pacotilha era um jornal para onde ele escrevia artigos. Como ele era menor de idade na época, só tinha 16 anos, ele não podia assinar. Quem assinava por ele era o chefe dele. Ainda nesse cômodo, o visitante tem a oportunidade de ver toda a louça, toda a prataria que era utilizada na época, sendo que são itens bastante trabalhados. Algumas peças são até mesmo folheadas a ouro, ou seja, possuem riquezas de detalhes. Ele teve passagem na imprensa do Maranhão como jornalista, não exercendo a profissão propriamente, mas produzindo como articulista, produzindo artigos. Disse muito que ele tinha uma grande influência da maçonaria quando escrevia no jornal O Pensador, junto com Aloysio Azevedo, uma das maiores figuras da literatura brasileira. Não é verdade. Até hoje, todos os livros de história fazem esta referência. Mas nós podemos constatar em documentos de fontes primárias que ele só ingressou na maçonaria em Manaus já ao fim do seu governo, já em 1897, 98. Portanto, não há, na fase anterior do jornalista Eduardo Ribeiro, nenhuma influência da maçonaria. Havia, sim, influência do positivismo anticlerical, e por isso o confronto que ele fazia sistematicamente no jornal O Pensador, criado por ele com Aloysio Azevedo, por inspiração de outros intelectuais maranhenses, para se confrontar com a Igreja Católica. Após a ebulição de ideias que o Pensador difundia nos jornais da época, surgiu a decisão de entrar para a vida militar. Eduardo Ribeiro se muda para o Rio de Janeiro, onde ingressa na Escola Militar de Guerra. É na vida militar
com a influência dos positivistas, que Eduardo Ribeiro encontra a ponte para a política. Essa é a porta que o leva ao viés político. No quarto de Eduardo Ribeiro, o visitante tem a oportunidade de conhecer como funcionava um quarto da época. O quarto também tem uma riqueza de detalhes bastante grande. Aqui ele tem a oportunidade de ver como eram as camas da época, guarda-roupas, além de possuir outros itens, como itens que realmente pertenceram a Eduardo, como esses 2 relógios e essas abotoadoras de safira. São itens que foram adquiridos pelas secretarias e repassados ao museu. Mas aqui nós temos réplicas de roupas que Eduardo Ribeiro costumava utilizar, como a sua roupa militar, e outras roupas que ele usava em ocasiões especiais, eventos de gala, além das roupas de dormir. Além de outros itens pessoais, como a bengala que Eduardo Ribeiro utilizava, sapatos, lenços, camisas da época. Eduardo Ribeiro passa por algumas cidades e finalmente chega ao Amazonas. Aqui passaria o resto de seus dias e construiria obras que perpetuaram seu nome. O cenário de Manaus era um cenário de uma cidade pobre, que tinha uma receita pública considerável, mas que não passava de uma quase aldeia, uma cidade sem calcetamento, sem água encanada, sem nenhuma modernidade daquelas que já se conhecia na Europa, mas ao mesmo tempo, com uma sofreguidão econômica. Havia um grande frenesi na cidade no fim dos anos 1890, que é exatamente quando Eduardo Ribeiro desponta politicamente. Ele chegou em Manaus em 1887, vindo do Rio de Janeiro, passando uma pequena temporada em Belém, como militar, engenheiro, tenente de engenheiros, formado pela Escola Militar do Rio de Janeiro, tendo sido aluno de Benjamin Constant, mas muito antes, com uma grande influência positivista no estado do Maranhão, estado onde ele nasceu. Eduardo Ribeiro também teve passagem, ele era um intelectual, ele foi o professor da Escola Militar no Ceará. Ele passou por Belém com cargos de notoriedade e veio servir em Manaus. E aqui, além das suas atividades como militar e engenheiro, ele passou também a participar logo desde cedo da vida pública, porque o governador era um militar, o tenente Villeroy, e Augusto Villeroy, e ele passou a ser o secretário das obras do estado. E isso aí levou certamente o governador, quando resolveu ir embora e abandonar aqui o mandato, a função, não tendo seu vice para passar o cargo, passou para um seu secretário de confiança. E aí Eduardo certamente gostou, já tendo a sua veia política, gostou dessa participação e ficou num período de entra e sai com o vice, que era o Barão do Juruá, o Guilherme Moreira, e depois o mandato de 4 anos das grandes realizações. Importante dizer, o homem público é sempre vulnerável a críticas, muitas vezes ferrenhas, infundadas, enfim, ossos do ofício, infelizmente. Mas Eduardo também não fugiu, não conseguiu escapar. Ele foi tido pós-mandato como tendo feito uma fortuna, como tendo sido locupletado do erário, essa coisa toda, em polêmicas pela imprensa e artigos contundentes. E quando morreu, os seus bens eram muito poucos. Foram a leilão e, salvo engano não, já se tem registros, o único bem que lhe restou foi um piano. Esta casa tem uma réplica lá em cima, que o presente de sua mãe, e a mãezinha dele pediu que pelo menos o piano ela queria levar de volta, e veio a Manaus para levar o piano, e o piano misteriosamente sumiu do porto. Então, quer dizer, a única coisa que lhe restou foi um piano, e foi surrupiado na terra que ele tanto amou e se dedicou. Influenciado pelo positivismo e suas teorias difundidas nos quartéis militares, Eduardo Ribeiro entra para a política, para mudar o cenário do Amazonas.